A partir de agora, na Rádio da Família. Abre, Senhor, os meus olhos com o seu poder. Caminhando com Jesus. Acredite, se Deus é por nós, quem será contra nós? A paz esteja com você, meu querido irmão e minha querida irmã. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Vamos caminhar com Jesus em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Castíssimo São José, patrono da Igreja, rogai por nós. Todos nós temos problemas pessoais íntimos que precisam ser combatidos. Vamos aprender com o Padre Léo. A gente vai se acomodando, a gente, com muita facilidade, eu vou mandando os outros dizer, faz isso, faz aquilo, faz, e eu? Aí eu vou me acomodando, e só retrucando, só rebatendo, só dando ordem. Eu tenho a solução. Esse fiado da mãe estava no inferno. Vocês notam que o Abraão começa a falar e para. Que o Abraão fala para ele, filho, e engole. No mínimo Abraão ia falar, filho da mãe. E talvez até se estivesse meio nervoso ia especificar a mãe. Filho, reticência. Você aqui não manda mais nada não, rapaz. Sua situação aqui está dificílima. Muda enquanto é tempo. Pois até lá, esse desgramado queria resolver o problema dos outros mandando. Sabe o triste da pessoa que não entrou nessa luta pessoal para resolver os problemas da vida íntima? Ela não sabe pedir. Ela só sabe mandar. Por isso ela não pede desculpa, nunca erra. Por isso não pede perdão. Por isso não pede por favor. Imagina, ela manda. Os outros que tem que estar ali só dizendo sim senhor, aplaudindo o tempo todo. Exatamente o que acontece com esse homem. Esse homem tinha seríssimos problemas da sua vida íntima. E segundo o Evangelho, e segundo Amós, o que esse homem fazia para tentar esconder os seus problemas diariamente? O que o Evangelho diz que ele fazia todo santo dia? Festa. Vivia no barulho, vivia na agitação. Amós diz que vivia inebriado, embriagado. O profeta Isaías no capítulo 5 vai dizer, ai daquele, começa igualzinho a Amós, ai, pena, infeliz, ou como diz o mineiro, um grau acima, desinfeliz. O mineiro quando fala com a pessoa é desinfeliz, é porque a pessoa está num grau terrível. Desinfeliz daquele que vai buscar sua alegria só na bebida. Oh, meu irmão, minha irmã, com certeza aqui tem alguns e em casa quantos outros. No Brasil tem 20 milhões de alcoólatras. Quantas pessoas sofrendo a codependência? Quantas das senhoras já choraram lágrimas sangrentas? Quantos de nós, eu também, não é só você não, eu também, porque não conseguia controlar. Eu ia ser alcoólatra, eu não conseguia controlar a bebida. Quando eu sentava para beber cerveja, latinha, 18, 20, 25, 30. Graças a Deus eu parei a tempo, senão eu seria alcoólatra, igual meu irmão que morreu. 20 milhões. E o número de mulheres alcoólatras está aumentando muito. E pior, estatísticas recentes do Ministério:
a maior parte, 84% dos alcoólatras começam a beber antes dos 14 anos de idade. 20% da população brasileira, 180 milhões de brasileiros, nós temos hoje aí 17,5, 18 milhões de alcoólatras. Olha, numa hora dessa, um sol quente, os botecos espalhados Brasil afora. Por quê? Porque não entrou em luta pessoal para resolver o problema da sua vida íntima. Por que bebe? Porque tem medo, porque é inseguro, é para ver se esconde os problemas, é para ver se esquece as mágoas. Eu bebo para afogar a mágoa sabe nadar. Não adianta beber para afogar. Não adianta. Vai bebendo aos pouquinhos, daqui a pouco está viciado. Beber não é pecado, não. Já falei isso em muitos lugares e vou continuar falando. Mesmo que tem gente que não gosta que eu falo, mas eu vou falar. Não é pecado beber. Se você não tem o vício, beba. Não é pecado você fazer uma festa não na sua casa, tomar cerveja, sair para comer com seus amigos. Não é pecado. Agora, se você é viciado, é pecado mortal. Inclusive uma coisa, se você é viciado, ou se tem alguém de sua família viciado, você favorecer a bebida para ele, você está em pecado também. Aí a mãe fica com dó, né? Eu lembro, mamãe ficava com dó também. Coitado, ele é tão bom. Por quê? Porque a pessoa faz uma ligação do vício com um problema moral. Nós não estamos falando de problema moral. Não estamos falando se é ruim ou se é bom. Nós estamos falando que tem problema pessoal e que precisa combater esse combate para valer. Não adianta. Lá na frente o problema vai aparecer. É a mesma coisa com o cigarro. Eu não entendo uma pessoa que vem lá não sei de onde fazer um acampamento e não consegue ficar sem fumar aqui. Em Betânia, que é proibido fumar, todo mundo que vai fazer retiro lá sabe, é filtrado até não poder mais. Só temos 80 vagas por retiro, sempre tem um monte de gente na fila esperando. É avisado, todo retiro tem uns 3 ou 4 que fuma, escondido lá, o cheiro fica. Não sabe que essa pessoa pode estar levando alguém para o inferno, porque depois um filho nosso sente aquele cheiro de fumar, fica com vontade de fumar, não resiste, sai da comunidade, e aí para conseguir droga mata alguém. Culpa de quem? Daquele carismático que foi lá fazer retiro e fumou escondido, e não pensa nisso. Ô meu irmão, é fácil parar de fumar? Não, eu fumei muitos anos, mas é possível. Entra nessa batalha. Eu digo hoje a você, vamos entrar numa luta pessoal para resolver os problemas da vida íntima do fumante. Vamos lutar junto, vamos rezar, vamos apoiar. Se a pessoa cair, vamos ajudar a levantar. Vamos entrar nessa luta pessoal para resolver os problemas da vida íntima do alcoólatra. É muito fácil condenar uma pessoa, meter o dedo, meter a língua, porque a pessoa é homossexual ou é prostituta. Ninguém está nessa vida porque quer. Eu sei da luta desses meninos, dessas meninas. É muito fácil dizer para ele, não faz mais. Não, precisa que você ajude. Precisa que você entre nesse combate pessoal. Combati o bom combate, luta pessoal para resolver. Resolver significa ir às causas. Descobrir o porquê. Muitas e muitas vezes a única coisa que a pessoa precisa é de um abraço. Quero curar sem ferir, amar sem cobrar, criar e saber construir, doar-me ao irmão, desejar, viver sem mentir, sorrir nem pensar em chorar, ser sábio na escolha de agir, perseverar e só no bem insistir, louvar, crescer, orar, perdoar, renovar a alegria e amar sem parar.
fiel sem medir, ser ombro amigo, disposto a doar sem pedir, dedicar-me sem pretensão, ser teto abrigo, no abraço a proteção, ser sábio na escolha de agir, perseverar e só no bem insistir, louvar, crescer, orar, perdoar, renovar a alegria e amar sem parar, ser sábio na escolha de agir, perseverar e só no bem insistir, louvar, crescer, orar, perdoar, renovar a alegria e amar sem parar. Caminhando com Jesus e o Evangelho do Dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm até vós vestidos com peles de ovelhas, mas por dentro são lobos ferozes. Vós os conhecereis pelos seus frutos. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de urtigas? Assim, toda árvore boa produz frutos bons, e toda árvore má produz frutos maus. Uma árvore boa não pode dar frutos maus, nem uma árvore má pode produzir frutos bons. Toda árvore que não dá bons frutos é cortada e jogada no fogo. Portanto, pelos seus frutos vós os conhecereis. Agora, a homilia diária com o Padre Paulo Ricardo. Meus queridos irmãos, no Evangelho de hoje, Jesus nos adverte contra os falsos profetas, que são como que lobos vestidos em peles de ovelha. Por fora parecem ovelhas, dentro são lobos ferozes. Bom, em primeiro lugar, do que é que Jesus está falando? A comparação de ovelhas e de lobos nos colocam claramente diante de uma realidade. A igreja é um rebanho. O que acontece é que este rebanho pode ser infiltrado pela presença de falsas ovelhas. E a finalidade do lobo feroz é devorar as ovelhas. Isso significa o que na realidade? Significa que existem pessoas dentro da igreja que levam as pessoas para a perdição, para o inferno, para a perdição eterna. Isso pode nos escandalizar, como é possível, mas não há outra forma de nós interpretarmos esta palavra, não há como fugir disto. Nós estamos falando de um rebanho e dentro do rebanho podem entrar pessoas que na realidade não pertencem ao rebanho, só aparentemente pertencem ao rebanho. Então, Jesus, como bom pastor, quer nos advertir para esta realidade. E essa advertência só não basta. Jesus nos dá um instrumento para identificar os falsos profetas, ou seja, estes lobos em pele de ovelhas. São os frutos, ou seja, o comportamento da pessoa. Por quê? Porque aqui existe uma lei espiritual muito importante. Ninguém é capaz de se comportar falsamente por um longo tempo. Ou seja, o comportamento de uma pessoa, ele brota do coração.
Essa é uma lei própria do ser humano. Então, o que brota do coração vai se mostrando como verdadeiro ao longo do tempo. Se uma pessoa é dupla, se ela é dúplice, né? Ou seja, se ela tem um coração dividido, onde ela interiormente é uma coisa, mas externamente ela parece outra coisa, esta falsidade, essa realidade teatral, hipócrita, ela não irá permanecer por muito tempo. Portanto, pelos frutos os conhecereis. Nós temos aqui, então, o importante critério de que as obras brotam do coração. E para que as obras que brotam do coração sejam atestadas e verdadeiras, é necessária uma perseverança. Invertendo a argumentação, podemos tirar aqui um fruto importante para a nossa vida. E o fruto importante para a nossa vida é o seguinte: as nossas boas intenções, aquilo que está no nosso coração, que nós realmente queremos de bom, tudo isso deve amadurecer em frutos e frutos que permaneçam. Nós precisamos perseverar. Nós precisamos entender que nós não somos cristãos de momento. E onde é que está a perseverança? Está na prática, está na realidade do dia a dia. A nossa tendência é criarmos duas vidas. Talvez não tanto como o lobo voraz que entra falsamente no rebanho, mas existe essa tendência de duplicidade, onde nós rezando somos uma coisa, na prática somos outra. Nós dentro da igreja somos uma coisa, depois no dia a dia somos outra. Esse muro precisa ser derrubado para que haja esta unidade. Se não somos lobos vorazes, pelo menos devemos aprender com esse critério que Jesus dá a respeito dos lobos, que é verdade. Se a nossa conversão ela é profunda, ela precisa dar os bons frutos das boas obras e obras que permanecem, que perduram ao longo do tempo. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Sabei que o Senhor, só Ele é Deus. Nós somos seu povo e o seu rebanho. Sabei que o Senhor, só Ele é Deus. Nós somos seu povo e o seu rebanho. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Ao Senhor com alegria e já Ele cantando jubilosos. Sabei que o Senhor, só Ele é Deus. Nós somos seu povo e o seu rebanho. Sabei que o Senhor, só Ele é Deus. Mesmo nos fez e somos seus. Nós somos seu povo e o seu rebanho. Sabei que o Senhor, só Ele é Deus. Nós somos seu povo e o seu rebanho. Sim, é bom o Senhor e nosso Deus, sua bondade perdura para sempre, seu amor é fiel eternamente. Sabei que o Senhor, só Ele é Deus. Nós somos seu povo e o seu rebanho. Sabei que o Senhor, só Ele é Deus. Nós
Agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica. O respeito à dignidade das pessoas. O respeito à pessoa e à pesquisa científica. Números 2292 a 2294. As experiências científicas, médicas ou psicológicas em pessoas ou grupos humanos podem concorrer para a cura dos doentes e para o progresso da saúde pública. A pesquisa científica de base, como a pesquisa aplicada, constituem uma expressão significativa do domínio do homem sobre a criação. A ciência e a técnica são recursos preciosos postos a serviço do homem e promovem seu desenvolvimento integral em benefício de todos. Contudo, não podem indicar sozinhas o sentido da existência e do progresso humano. A ciência e a técnica estão ordenadas para o homem, do qual provém sua origem e seu crescimento. Portanto, encontram na pessoa e em seus valores morais a indicação de sua finalidade e a consciência de seus limites. É ilusório reivindicar a neutralidade moral da pesquisa científica e de suas aplicações. Além disso, os critérios de orientação não podem ser deduzidos nem da simples eficácia técnica, nem da utilidade que possa derivar daí para uns em detrimento dos outros, e muito menos das ideologias dominantes. A ciência e a técnica exigem, por seu próprio significado intrínseco, o respeito incondicional dos critérios fundamentais da moralidade. Devem estar a serviço da pessoa humana, de seus direitos inalienáveis, de seu bem verdadeiro e integral, de acordo com o projeto e a vontade de Deus. Foi Deus
esconde-se no fragmento. Deus assume o rosto humano. Todos têm acesso ao Pai. A fé e a razão, a fé e a razão, razão e a fé. A fé e a razão, a fé e a razão, razão e a fé. Duas asas que nos elevam para o céu. Duas asas que nos elevam para o céu. Duas asas que nos elevam para o céu. O Santo do Dia, com o Padre Alex Nogueira. Em 25 de junho, nós celebramos São Guilherme de Vercelli, que nasceu no ano de 1085 em Vercelli, na Itália. Ele perdeu os pais quando era muito criança e então foi educado e cuidado por parentes. Aos 15 anos, ele decidiu levar uma vida de peregrino. Ele fez uma primeira caminhada a pé, vestindo um hábito monástico, até São Tiago de Compostela, o que era muito comum naquele tempo, grandes peregrinações feitas até este santuário. Ele tinha a intenção de ir até a Terra Santa, porém encontrou um santo, São João de Matera, o qual lhe falou que sua missão era permanecer na Itália e ser um caminho de santificação. Ele então, mais ou menos compreendendo a mão da providência de Deus, decidiu abandonar o caminho de peregrino e assumir uma vida de maior penitência e contemplação. Por isso, o que fez ele? Vendeu os bens que ainda tinha, restados de sua família, deu aos pobres, colocou um hábito e foi morar como eremita no alto de uma montanha. E ali se penitenciava, rezava, porém algumas pessoas começaram a descobrir que lá estava um santo. O que acontece? Ele, mais tarde, então foge para uma outra montanha e lá ele funda uma comunidade monástica e muitos homens vinham para morar nessa comunidade. Ele não escreveu nenhuma regra específica, mas seguia parte da regra de São Bento e do próprio Evangelho de forma rígida e com sinceridade de coração. Tanto que os seus companheiros monges não conseguiam mais seguir o ritmo de penitências e de vida de oração que tinha São Guilherme. E aí pediram para ele sair fundando outros mosteiros e que pudesse deixá-los um pouco, porque eles não conseguiam viver no ritmo de São Guilherme. E de fato São Guilherme saiu e foi para realizar outras fundações, mas o rei de Nápoles, Rogério I, chamou São Guilherme para a sua corte com um intuito. A corte tinha muitas mentiras, orgulho, vaidades, busca por cargos. Então, diante dessa circunstância, a corte do rei Rogério I precisava encontrar o caminho da santidade. E ele chama São Guilherme para pregar nessa corte e para ser exemplo de santidade. É claro que muitos membros não gostaram e até acusavam São Guilherme. O próprio rei também quis testar a santidade de São Guilherme. O que fez o rei? Contratou uma prostituta para levá-la ao quarto de São Guilherme, para que então soubesse se de fato ele era santo ou se era só de fachada. Mas na realidade, aquela prostituta, ao invés de ter qualquer coisa com São Guilherme imoral, foi o contrário. São Guilherme pregou o evangelho a ela, ela se converteu, chorou seus pecados, foi para um convento
e lá permaneceu até o fim de sua vida. Assim, o rei Rogério I percebeu que realmente São Guilherme era santo. Continuou mais um tempo ali na corte, mas depois ele partiu e foi morar na comunidade de seus mosteiros. Antes de sua morte, ele recebeu uma revelação divina, da qual sabia o dia que iria morrer. Então se preparou muito bem, já vivia na santidade, a oração e a penitência, então termina os seus dias de coração aberto à vontade de Deus. Eis aqui um santo que começa peregrino, mas depois termina convertendo uma corte e também fundando mosteiros e ajudando muitos outros a serem santos. Tudo isto acontece na vida de São Guilherme de Vercelli. Peçamos agora a sua intercessão, rezando com você e por você. Ó Deus, que a exemplo de vossos santos, nos leve a uma vida mais perfeita, e celebrando hoje a memória de São Guilherme de Vercelli, imitemos constantemente suas ações. Que por suas preces alcancemos segundo a vontade de Deus o que pedimos nesta oração. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Guilherme, rogai por nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus. Ser todo dele, para ele, só Deus basta em minha vida. Só Deus basta, só Deus basta, só Deus basta em minha vida. Ser tudo dele, para ele, só Deus basta em minha vida. Só Deus basta, só Deus basta, só Deus basta em minha vida. Ser tudo dele, para ele, só Deus basta em minha vida. Só Deus basta, só Deus basta, só Deus basta em minha vida. Você está ouvindo na Rádio da Família. Caminhando com Jesus. A resposta de Jesus aos 12 anos de idade à sua mãe: Por que me procuráveis? Não sabíeis que devia estar em casa de meu pai? Foi por vezes interpretada como uma velada repreensão. Uma atenta leitura do episódio faz, ao contrário, entender que Jesus não censurou a sua mãe e José por o procurarem, uma vez que tinham a responsabilidade de velar por ele.
Ao encontrar Jesus depois de uma sofrida busca, Maria limita-se a perguntar-lhe apenas o porquê do seu comportamento. Filho, por que nos fizeste isto? E Jesus responde com outro porquê, abstendo-se de qualquer repreensão e referindo-se ao mistério da própria filiação divina. Nem sequer as palavras pronunciadas em Caná: "Que temos nós com isso, mulher? A minha hora ainda não chegou", podem ser interpretadas como uma repreensão. Diante do provável transtorno que seria provocado aos esposos à falta de vinho, Maria dirige-se a Jesus com simplicidade, confiando-lhe o problema. Jesus, embora consciente de ser o Messias que só devia obedecer à vontade do Pai, acede ao pedido implícito da mãe. Sobretudo, responde à fé da Virgem e dá, desse modo, início aos milagres, manifestando a sua glória. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém. E que Maria e José nos conduzam pelas mãos para que continuemos caminhando com Jesus. Caná, ainda me lembro o dia que te obedeci. Realizei, cada momento foi por ti. Tua vontade eu já não posso negar. Caná, também me lembro o dia que te obedeci, intercedendo pelo povo junto a ti. Minha vontade e tua vontade são uma só. Peça à mãe que o filho atende. Peça à mãe que o filho responde. Peça à mãe que tudo se faz, e toda a tua água será vinho melhor. O povo lembra o que não pôde manifestaste a tua glória. Caná, em meio a tantas outras Marias, te notei, bem no silêncio, uma Maria sentinela. O teu cuidado vai além